A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Provérbios 27, 5. O que quer dizer esse versículo, irmão? Quer dizer que muitas vezes, diante de uma situação, nós devemos demonstrar o irmão, ou até mesmo um líder de uma congregação, abertamente, né? Sem meias palavras, vamos dizer, usando a própria palavra do Senhor. Do que você ficar ali, eu amo tanto esse líder, eu amo tanto meus irmãos da igreja, que eu não vou falar abertamente com eles, porque eles vão ficar chateados, eles vão ficar perturbados, né? Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. E então o que acontece? Eu nesse momento hoje, eu me afastei da congregação onde eu estava. E por quê? Porque quando a gente faz as coisas sem a orientação do Espírito Santo de Deus, a gente pratica o pecado da obra da carne. E a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no outro homem e faz da carne o seu próprio braço. E aqueles que são filhos, eles são guiados pelo Espírito. E eu, infelizmente, eu ainda estou num processo de aprendizagem. E eu tenho uma grande dificuldade em esperar o Espírito Santo me responder, me indicar o caminho, me dizer o que eu tenho que fazer. Porque eu, desde os meus 8 anos, que eu saí de casa e fui acostumada a tomar as minhas decisões sozinhas. Mas quando a gente se converte e a gente é adotado como filho de Deus, a gente precisa se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que o pecado de rebelião, que é a independência de Deus, não nos domine. E então eu orei, pedi a Deus, falei que eu precisava de uma congregação. Eu sei da necessidade de você congregar, de você estar numa igreja bíblica, debaixo de uma autoridade espiritual, debaixo de um homem de Deus, debaixo de uma igreja que realmente esteja buscando a santidade e que faça o que a Bíblia ensina. Então, apareceu uma igreja para mim, eu escutei a pregação do pastor e eu, na minha mente, eu falei, esse homem é um homem de Deus. Eu fui para a igreja, gostei, já imediatamente me tornei membro, dei dízimo, dei oferta, já comecei a congregar, já comecei a fazer parte dos eventos da igreja, já comecei a ajudar um abrigo de velhinhos, enfim. E aí, conforme eu fui participando, eu fui vendo que o espírito daquela congregação era completamente diferente do meu. Você precisa congregar, sim, é importante que você esteja debaixo de uma autoridade espiritual, que você esteja fazendo parte do corpo de Cristo, porque Jesus é o cabeça, né? E nós precisamos participar do corpo de Cristo. Mas as pessoas ali que fazem parte daquela congregação, elas têm que estar no mesmo espírito. E então, quando eu cheguei nessa igreja, eu falei da situação que lá existiam pastoras. E na Bíblia, como todo mundo sabe, não existem pastoras. A liderança da igreja é de um homem, de um pastor, de um bispo, com aquelas qualificações que o Paulo especifica lá na Bíblia. Ninguém pode mudar isso. Mas o pastor, isso foi levado ao pastor, o pastor em nenhum momento me atendeu, mesmo eu tendo me tornado membro. Quem me atendia era a pastora. Ou seja, a liderança daquela igreja era dividida. O pastor, ele não tinha a liderança total. Veja bem, eu me tornei membro da igreja e o pastor nunca me atendeu. Se eu precisasse de alguma explicação, como eu precisei, quem me atendia era a pastora. E a pastora, ela também
tinha liderança ali, mandava naquela liderança ali da igreja. E então eu comecei a ver que eles não acreditavam. Eu comecei a dar testemunhos de libertação, de cura, de expulsão de demônios. E eu comecei a ver ali uma incredulidade quanto a isso. E parecia até mesmo que eu estava falando assim de uma coisa do outro mundo. Quando na verdade a Bíblia ali fala de tudo que Jesus fez no seu ministério, de tudo que os discípulos fizeram, de tudo que a igreja primitiva fez. E eu vi isso na minha própria vida, né? Porque eu estava cheia de demônios, eu fui liberta, eu fui curada, eu fui salva. E eu não tenho como me envergonhar disso, da verdade da palavra de Deus. E então você entra numa congregação dessa, lá não tem o ministério de cura, nem de libertação, nem de expulsão de demônios. E você, quando começa a falar do que aconteceu na tua vida, a dar o testemunho, as pessoas chegam a achar até mesmo que você está maluca. Então lá era o pastor, a esposa do pastor era pastora, a filha do pastor era pastora, o genro do pastor era pastor e era, na verdade, uma capitania hereditária. Você já ouviu falar de capitania hereditária? Vai passando de pai para filho. E existia mais uma pastora e uma missionária. E nenhuma delas acreditavam em demônios. Eu cheguei a dar um testemunho de uma libertação de demônio do irmão Derek Prince, que ele, enquanto pastor, ele foi liberto de um espírito maligno, de depressão. E essa pastora, ela ficou me olhando assim com incredulidade. E a outra, quando eu falei que as crianças estavam precisando de libertação e que as crianças de hoje em dia estão oprimidas por demônios e muitas delas já estão nascendo até mesmo com demônios, ela não concordou e ela foi e falou assim para mim: porque nem tudo é demônio. E ela é psicóloga, né? Ela e a outra pastora são psicólogas. E ela virou assim, falou que certa vez um rapaz ligou para ela e falou assim: olha, eu estou precisando de ajuda. Meu filho aqui parece que está endemoniado. Ou mesmo oprimido, né? Porque existe, como é que os demônios agem? Oprimindo, endemoniando e causando possessão. Não necessariamente a pessoa endemoniada é uma pessoa possessa. Há diferenças e muitas das crianças hoje em dia estão sendo oprimidas e também endemoniadas. Assim, eu também estava endemoniada, é quando você já está ali com os demônios dentro do seu corpo. Possessa ali, você já está num nível mais alto, né? E então ela falou que esse homem pediu ajuda para ela, dizendo que a criança, o filho dele, estava endemoniado. E então ela virou para ele e falou assim: olha, se você continuar falando isso do seu filho, eu vou mandar te internar. Ou seja, ela não acredita em demônios, muito menos relacionado a crianças. E então eu comecei a ver que não era o lugar para mim. Na verdade, eu me sentia assim como um peixe fora da água. Eu já estava me sentindo um peixe fora da água. Porque como eu ia congregar no lugar onde não tem a mesma visão bíblica que a minha. Veja bem, tudo que eu estou falando está na Bíblia. Tudo que eu estou falando, Jesus fazia, os discípulos faziam, a igreja primitiva também fazia. Tudo que eu estou falando, eu vivenciei na minha vida. E eu aprendi muito com um homem de Deus que tinha um ministério de cura e libertação de mais de 40 anos. E outra coisa, essa pastora, ela não acreditava que uma pessoa crente, batizada no Espírito Santo, pudesse ter um espírito maligno. E então eu ficava assim: qual vai ser o meu tipo de assunto nessa congregação com essas pessoas, se elas não congregam da mesma fé que a minha? A minha fé é o que está na palavra. Eu sei que na palavra não tem pastora liderando igreja. Eu sei que na palavra
tem muitos casos de libertação, cura e até mesmo expulsão de demônios, aonde depois que as pessoas tinham aqueles espíritos malignos expulsos, as pessoas eram curadas. Tinha ali casos de ressuscitar mortos. Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso e a igreja primitiva fez isso. E quando Jesus abriu seu ministério, ele abriu chegado o reino de Deus. E ele já começou numa sinagoga, expulsando o espírito maligno de um homem que estava ali. E as trevas se levantaram ali contra ele. E foi assim com Paulo, foi assim com todos os apóstolos, porque a demonstração do poder do reino de Deus chegado é justamente a expulsão de demônios e combater esses demônios. O mundo vive uma epidemia de pessoas endemoniadas, oprimidas, e a igreja se omite nesse sentido. A igreja não quer fazer o que o cabeça manda, o que Jesus manda. Veja, Jesus é o cabeça da igreja. Jesus agiu assim, os apóstolos agiram assim, a igreja primitiva agiu assim. Por que a igreja de hoje vai mudar algo que deu certo? Algo que diz a palavra, que manda a palavra. A igreja não pode ir para um lado, que é o corpo de Jesus, e Jesus, que é o cabeça, e para outro. Não existe. A igreja, ela precisa fazer o que o cabeça ordena fazer, e a sua palavra. Ela não pode mudar a palavra de Deus. Ela não pode acrescentar nada à palavra de Deus. Ela não pode tirar nada da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é autossuficiente. Ela é mais do que suficiente para os dias de hoje. Ela reflete tudo o que está acontecendo hoje no mundo. As crianças, elas precisam de libertação. Os crentes, eles estão muito endemoniados, estão precisando de muita libertação. Eu mesma, depois que eu me converti, entrei com os 2 pés no reino, eu ainda tenho libertação de espíritos malignos, só para vocês entenderem. E verdadeiramente, quando a gente está com os 2 pés no reino, é que isso se torna possível. Essa igreja, ela está doente, você ali não vê ninguém se convertendo, você não vê um milagre, você não vê uma expulsão de demônio, você não vê libertação, você não vê cura. Tudo eles pedem oração, mas verdadeiramente a questão ali do poder do evangelho, você não vê ali. Porque, como Paulo falou, a palavra de Deus, ela não é feita meramente de palavras vãs. Não, a letra mata. A letra sem o Espírito, ela mata. Verdadeiramente, o reino de Deus é manifestado a partir do momento ali que há confronto com as trevas. Não é só você pregar a palavra de Deus, falar do evangelho. Isso é importante? É. Principalmente se você falar da cruz, do sacrifício de Jesus na cruz, porque essa é a base do evangelho. Agora, você ficar ali pregando doutrinas como Paulo diz, doutrinas de demônios, doutrinas disso, doutrinas daquilo outro, isso aí não vai salvar ninguém, irmão. O que vai salvar as pessoas é você começar a fazer o que Jesus fazia, o que os apóstolos faziam. É isso, é confrontar as trevas. Então eu agora saí e eu vou orar a Deus, eu vou esperar no tempo de Deus. Eu peço oração para vocês, para eu vencer esse meu pecado de rebelião e esperar o tempo de Deus, esperar o Espírito Santo responder e Deus verdadeiramente colocar uma congregação no meu caminho, um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que acredita no ministério de cura, libertação e ressuscitar mortos. É isso, irmão. Eu espero que esse ensino ensine alguma coisa para vocês, que vocês possam aprender com isso e saber que a gente precisa esperar o tempo de Deus e nos submeter ao Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente fizer o que o Espírito Santo de Deus nos manda fazer, não vai ter erro, irmão. Não tem como dar errado. Então, eu vou deixar o último versículo que diz assim:
Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Provérbios 28:1. Então, irmão, você não se esquive e você não baixe a cabeça. Você precisa entender que nós vamos prestar contas a Deus pelas nossas ações, nossas palavras e nossas omissões. Então, nós devemos ademoestar não só os nossos irmãos, mas a liderança de todas as igrejas, com amor, com temor e com tremor. E observando principalmente, primeiramente, primordialmente, o que diz a palavra. É isso. Deus te abençoe.